paz do Senhor, igreja, que a paz do nosso Deus inunde o nosso coração, na certeza que Deus está no controle de todas as coisas, ainda mais nesses últimos dias, né? Que temos enfrentado, tanto no pessoal quanto ao mundo, mas eu creio que a paz do Senhor pode ceder o nosso entendimento, pode ceder aquilo que nós achamos e pensamos, e que essa paz envolva o seu coração nesta noite ou dia, não sei que horário você vai ver esse vídeo, e que assim seja, né? Antes de dar início ao estudo, eu gostaria de fazer uma oração a respeito. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, toma a frente desse estudo, Senhor, nos dá entendimento. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai, nos envolva com a Tua paz. Excedendo todo o nosso entendimento, Pai, as nossas perspectivas, que vamos confiar e descansar em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a continuidade da caminhada bíblica. Nós vamos decorrer só sobre o capítulo 34 hoje. Nós estamos quase finalizando o Êxodo. Próxima aula vai ser sobre o tabernáculo, a Arca da Aliança, mais detalhado, né? E aí já acaba Êxodo, glória a Deus. Mas na aula passada, o Lucas tinha falado sobre Moisés, que subiu ao monte, e ali Deus deu os 10 mandamentos, só que ao descer o povo tinha feito bezerro de ouro, e ele pediu ao Senhor, né, para que não destruísse aquele povo, e assim o Senhor atendeu. E aí a gente vai continuar depois desse episódio, né, que o Senhor, no começo do capítulo 34, disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Né? Foi Moisés que quebrou as tábuas com os 10 mandamentos. Né? Ele ficou irado ao ver o povo ali festejando e adorando o bezerro de ouro. Mas o Senhor é bom. O Senhor falou de novo com Moisés para ele subir ao monte, ele se preparar, né, levar as tábuas de pedra para que fosse escrito novamente os 10 mandamentos. E Moisés foi obediente ao Senhor, subiu novamente ao monte. E o que me chama a atenção, nós vamos ler o capítulo 34, do versículo 5 ao versículo 8. Que diz assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele quem? Moisés, e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, ao 9, vamos ler também: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. E aqui nós vemos, né, que o Senhor se revelou a Moisés lá no monte, assim que ele subiu, e se revelou de uma maneira linda, né? O próprio Deus estava falando sobre ele mesmo. E como nós lemos, aqui tem alguns atributos, né? Que ele é compassivo, que ele é misericordioso, que ele é paciente, que ele é cheio de amor e de fidelidade. Ele mantém o seu amor por milhares, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. E aqui a gente já pode tirar um aprendizado, né, do que Deus estava falando ali com Moisés. Nosso Deus é um Deus de amor. E nós vivemos esse amor, né? Nós estamos hoje aqui por causa desse amor. Mas o nosso Deus, ele não deixa passar o culpado, né? O Senhor, ele sim nos perdoa. Ele sim nos
nos redime da perdição. Ele sim muda a nossa história, ele é fiel, ele cumpre o que ele diz, né? Ele é cheio de amor, ele é paciente, mas, né, muitas vezes a gente esquece que a nossa vida com Deus tudo tem uma colheita, não somente com Deus, mas a vida em si, né? Tudo que a gente planta a gente colhe. E com Deus não é diferente, né? Ele fala que ele perdoa sim, contudo ele não deixa de punir o culpado. Ele não deixa passar isento. O que quer dizer que muitas vezes a gente tem sim consequências dos nossos pecados, das nossas más escolhas, né? Mesmo servindo um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, mas é aprendizado, né, irmãos? É aprendizado. Porque se não existisse a lei da semeadura, nós não buscaríamos ser melhores, né? Nós não clamaríamos a Deus por misericórdia, nós não tentaríamos mudar, né? E aqui o Senhor, para mim foi lindo ler estes versículos que fala sobre os atributos de Deus. E que Deus é esse que nós servimos? Ele é maravilhoso. E nós podemos ler aqui, né? Ainda mais depois dessa situação que tinha acontecido com o povo, um povo, né, obstinado, como nós lemos, um povo maldoso, um povo que mal esperou Moisés descer. Moisés nem tinha descido ainda do monte porque eles estavam com o encontro com o Senhor, e esse povo ali, né, fez o bezerro de ouro. E tudo tem consequências, né? Tanto que o Senhor mandou uma praga, não destruiu o povo, né? Mas mandou uma praga que atingisse o povo, né? Para que eles aprendessem também, né? Tentasse aprender. Mas, além desse entendimento, né? Ali Moisés prostrou o rosto em terra, adorou o Senhor. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Olha só a atitude de Moisés. Ele colocou o relacionamento dele em prova novamente. No capítulo 33, depois do povo ter feito o que fez, né, em relação ao bezerro de ouro, e o Senhor teve misericórdia, de certa forma, sim. Ele falou, Senhor, risca meu nome do livro da vida. Se o Senhor não estiver comigo, não indo com esse povo, né? E aqui, novamente, ele fala, Senhor, se o Senhor tem se agradado de mim, que o Senhor nos acompanhe, né? Olha só a atitude de Moisés, colocando em xeque o relacionamento, a comunhão dele com Deus, e colocando isso para que Deus viesse com o povo, não somente com ele, né? E muitas vezes a gente se pega meio egoísta, né? Ah, Senhor, venha comigo. Ah, Pai, se o Senhor tem se agradado, vem comigo. E muitas vezes a gente esquece da igreja, a gente esquece dos nossos irmãos, a gente esquece de interceder. Nós esquecemos, né, de apresentar diante do Senhor. O Senhor está comigo aqui, né, nessa obra, nesse ministério, Pai. Também alcança os meus irmãos, também alcança a história deles. E muitas vezes a gente não é assim como Moisés. E uma atitude linda de Moisés, né? Porque ele falou, Senhor, o Senhor tem se agradado de mim, vai com o povo também. Olha só que atitude, né? E ainda ele fala, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade. Ali Moisés não se colocava superior, por mais que ele tinha um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele reconhecia, além da maldade, o pecado do povo dele também, né? Ele era ser humano. Nós vemos os grandes homens da Bíblia, né, de uma maneira uau, mas era assim como eu e você, ser humano, pecador, falho. E ali ele coloca, Senhor, se se agradado de mim, venha conosco, nos acompanhe, nos perdoa, né? Esse povo é um povo obstinado, mas nos perdoa, me perdoa pela maldade, pelo meu pecado, e é uma atitude linda, né? Que quando a gente chega diante do Senhor, nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer sim que Ele é grande, sim que Ele é amor, mas que nós somos falhos, né? Que nós somos pequenos, que nós necessitamos do Senhor, reconhecer mesmo os nossos pecados. E só compartilhando com os irmãos nesse período de pandemia, e tudo que aconteceu, e tudo que a gente tem visto, né? E
Aí eu tinha visto nas redes sociais um versículo que fala que a gente tem que reconhecer os nossos pecados para o Senhor sarar a nossa terra, uma coisa assim. E eu fiquei pensativa, e minhas orações nesses últimos dias têm sido: Senhor, tem misericórdia de nós, sabe? Perdoa o meu pecado, as minhas falhas, né? Não somente minha, mas dos meus também, porque, irmãos, é tempo da gente em si reconhecer, né? Nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer maneira, né? Até a palavra do Senhor nos conduz a isso. E que atitude de Moisés em reconhecer, sabe, diante da presença do Senhor, que ele precisava de perdão também, que ele, né, estava errado também. Eu achei, por mais que não pareça, falei: nossa, por que ele tá pedindo perdão, sendo que nem foi ele que fez nada? Mas muitas vezes a gente acha que a gente não fez nada, né? Mas no fundo nós temos falha, no fundo nós também pecamos, irmãos, e é necessário a gente fazer essa avaliação, é necessário a gente ter esse reconhecimento, essa humildade, sabe? Essa verdade com Deus. Enfim, né? Ali ele subiu pro monte, o Senhor falou com ele, né? Falou sobre esses atributos de si mesmo, né? E Moisés ali reconheceu a grandeza de Deus. E mediante a essa frase, a essa oração, a essa conversa que Moisés teve: Senhor, se de fato o Senhor se agrada de mim, nos acompanhe. E olha só o que o Senhor disse a Moisés, no versículo 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Até o 11, parte A. E que atitude de Moisés? A gente não vê no decorrer dessa situação, dessa história, que o povo ali, né, reconhecia: Senhor, perdoa o nosso pecado, a nossa maldade. O povo por si só buscando ao Senhor, a gente não vê isso, a gente só vê Moisés que intercede, Moisés que vai à frente do povo, Moisés que clama ao Senhor pelo povo. E ali o Senhor responde para Moisés clamando pelo povo, pedindo, e o Senhor disse: eu faço com você uma aliança. Não falou que faria com o povo, mas diante de todo o seu povo. Olha só como Deus, né, e Moisés tinha um relacionamento mais próximo. E ali, por essa oração também creio, sabe? Por essa conversa com Deus. E Deus disse que faria maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. Então, desde então, né, o povo de Deus é um povo que vive milagres, é um povo diferenciado, é um povo que tem história para contar. E nós vemos isso, né? E no decorrer Deus foi falando: tô fazendo uma aliança com você, né? Mas eu vou manifestar minhas maravilhas no meio do povo, né? Não haverá outro povo que contemple tais maravilhas, né? Vocês serão o povo, né? Assim dizendo. E ali o Senhor deu diretrizes, né? Continuando, né? Do 11 em diante, do versículo 11. Deu diretriz: eu vou te levar para uma terra, mas não faça acordo. Destrua tudo que você encontrar. Não adore ou faça ídolos, né? Celebre as festas das quais eu te dei, né? Decretei, né? O povo ali tinha 3 festas anuais principais que tinham que ser comemoradas, né? Nos estudos atrás nós vimos isso. E ali o Senhor, como o Senhor é bom, o Senhor ali dando direção, dando, né, faz assim, faz assado, não faça acordo, porque o povo de Deus ia conquistar muita coisa, e o inimigo, ele nos faz propostas, irmãos. O inimigo, né, a gente quer chegar nos lugares e tem propostas, e ali o Senhor fala praticamente para o povo não se contaminar: olha, vocês são um povo separado, não se misture, sabe? Não se corrompa, não negocie. E ali o Senhor deu algumas diretrizes, não foram os mandamentos, tá? Os mandamentos, eles
escreveu na tábua de pedra, mas o Senhor mesmo assim deu algumas instruções, alguns conselhos, assim a gente pode dizer, né? Falando que era para obedecer às ordens que Deus tinha dado, para que assim eles fossem um povo realmente diferenciado, que por onde eles iriam passar, que não era para eles fazer acordo com outros povos, não era para eles pegarem as coisas dos outros povos, não se contaminar, porque isso ia gerar mais pecado, isso ia gerar mais destruição para eles mesmos. E após, né, tudo isso, Moisés com Deus no monte, Deus ali falando com Moisés, e a palavra do Senhor fala que o Senhor, Deus, falava com Moisés como se fosse amigo, como se fosse uma conversa de amigo. E olha que lindo, e olha que aprendizado a gente pode ter em relação a isso. Porque muitas vezes a gente chega diante do Senhor, né, um pouco ressabiado, um pouco, né, Senhor, não que seja errado, né, reconhecê-lo como Senhor, mas muitas vezes a gente deixa de vê-lo como amigo, né, a gente tenta mascarar uma oração bonita, né, uma coisa assim diante de Deus, ó, mas Deus, eles são do nosso coração, e é um alerta para nós, sabe? Que a gente possa se aproximar como Moisés se aproximava do Senhor, como amigo, uma conversa de amigo, uma oração de amigo, de sinceridade, de verdade. Eu vejo Moisés, né, nessa história, muitas vezes ele colocava o Senhor tá comigo, vai à frente dessa obra, vai à frente. Como assim? Eu não vou, não faço, se eu não tiver, não for com o povo, né? Não é só sobre mim, é sobre todo esse povo, é sobre o seu povo. Muitas vezes no decorrer dessa história, nós vemos que o Senhor fala com Moisés assim, não fala o meu povo, né? Nessa situação depois do bezerro. O Senhor fala o seu povo, como se o povo fosse de Moisés, mas Moisés sempre lembra o Senhor, o povo é seu, foi um povo escolhido, não se esqueça, né? E que atitude e que nós precisamos ter, sabe? De ser sinceros com o Senhor como amigos, sermos verdadeiros, um diálogo aberto, né, com o Senhor, uma oração sincera. E a gente vai ler lá o 34, o 27 e 28, o versículo, tá? Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. E aqui o Senhor já falou, olha, não vai ser somente com você, vai ser com Israel também. Que no início, né, no 10, tem a frase, faço com você uma aliança. Mas o Senhor é um Deus do povo, que tinha escolhido o povo, né? Então o Senhor não se esqueceu. Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aqui nós vemos, né? Passaram 40 dias e 40 noites no tete a tete com Deus. Ah, Moisés, que privilégio, né? E que dificuldade nós temos hoje de viver isso, né? De ter... Nossa, a gente passa 5, 10 minutinhos já não aguenta, fica disperso, né? Mas ali Moisés, ele teve intimidade com o Senhor. E após ele escrever, após ele descer do monte, vamos ler o 29. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. E que algo que me fez pensar bastante, Moisés estava ali 40 dias e 40 noites numa conversa, sabe? Ouvindo a Deus, escrevendo o que Deus falava. E ele desceu dali, o rosto dele resplandecia a brilhar, né? Luz. E o povo ficou com medo disso. Imagina, alguém chega o rosto brilhante assim, deve ser chocante mesmo. Mas quantas das vezes nosso semblante reflete como nós estamos? Eu estava pensando sobre isso. Quantas vezes o nosso semblante, ele reflete o nosso relacionamento com Deus.
E a palavra do Senhor fala que Moisés, ao conversar com o povo, ele colocava um véu. Mas quando ele ia ao monte falar com o Senhor, ele tirava o véu. Não sei quanto tempo durou, a Bíblia não fala, não achei, né? Até então, quanto tempo durou esse rosto resplandecente, né? Não sei. Mas é algo que eu fiquei pensando. Quando. O que as pessoas. Quando eu busco ao Senhor, sabe? Como que é o meu semblante diante das pessoas? Como é o meu rosto, sabe? Muitas vezes a gente acha que o crente tem que ter aquele, né? Ah, coitadinho, tá chorando, tá sofrendo. Ah, o semblante de abatido, de prova. Mas não é assim, sabe? O nosso semblante tem que, né, resplandecer, sabe? O semblante de quem confia, de quem acredita, de quem fala com Deus, né? E isso muda tudo. Quantas vezes você já ouviu, nossa, está diferente, nossa, tem algo diferente em você. E quando nós ouvimos isso, é uma das fases que nós estamos mais perto do Senhor. De fato, eu já ouvi algumas vezes isso e foram tempos que eu estava buscando mais o Senhor, sabe? Uma proximidade maior. E isso acaba aparecendo de certa forma em nosso semblante, sabe? Que nós possamos ser esses que buscam o Senhor e as pessoas olhar para nós, vejam algo diferente, vejam Deus, sabe? Vejam diferença, vejam nossa, tem algo ali. Nossa, ela tá passando por isso, mas tem uma certa confiança. Olha o olhar dela, olha o semblante dela, né? Não tá abatido, não tá derrotado, né? Tá ali confiante, tá alegre. Porque a palavra do Senhor fala em Provérbios que a alegria formoseia o rosto. Não, que o coração alegre formoseia o rosto. E muitas das vezes, olha só como... E a nossa alegria vem do Senhor, né, irmãos? É o Senhor que envolve o nosso coração de paz, de alegria, de fé, enfim. E olha só, o coração alegre formoseia o rosto. Então tem tudo a ver, sabe? Com um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente olha para um irmão, né? Tá com um semblante diferente, né? Nós viemos orar, sabe? Que nós possamos resplandecer como Moisés resplandeceu através de um relacionamento com Deus, através de um diálogo com Deus. Enfim, né? Esse é o capítulo 34, onde Deus fez novamente as tábuas de pedra, passou os 10 mandamentos e ainda deu outras instruções. E Moisés ele passou 40 dias e 40 noites com Deus, tete a tete, sem comer. E que intimidade, né? E que atitude de Moisés. Moisés, eu vejo um Moisés obediente ao Senhor. Ele era humano. Ele quebrou as tábuas na primeira vez, né? Irado e tudo mais. Mas ele reconhecia o pecado, mas ele clamava pelo povo. Ele era obediente, sabe? Ele conversava com Deus. Deus conversava com ele como se fosse um amigo. E eu queria deixar para os irmãos João capítulo 15. A partir do 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Enfim. E aqui falando sobre relacionamento com Deus, né? Nós estamos discorrendo sobre Êxodo, mas a gente pode tirar alguns aprendizados sobre isso, e um deles é esse relacionamento de amizade, sabe? Uma oração de amizade com o Senhor. Muitas vezes nós vemos como Senhor, como Rei, né? Como Pai, mas nós também temos que o ver como amigo, ter um relacionamento dele de amigo, de conversa, e a gente vê muito isso em Moisés. Um Moisés sincero, sabe? Um Moisés que, igual falar aqui, que é o mandamento do Senhor, amem uns aos outros.
E quantas vezes Moisés, pelo povo, colocou em xeque o relacionamento dele. É algo difícil, né, da gente até mesmo compreender, né? Quem colocaria em xeque seu relacionamento, seu nome no livro da vida por outra pessoa, sabe? Por outro alguém. Ainda mais por um povo obstinado, um povo que sempre lhe estava martelando o mesmo erro, nas mesmas questões de incredulidade. E com a gente não é diferente também, né? Mas Moisés ali, ele buscava o Senhor, e eu vejo isso. E em João 15, que nós lemos, fala que nós nos tornamos amigos de Deus quando nós obedecemos. Tudo quando... Aqui, cadê? Vocês serão meus amigos se fizer o que eu lhes ordeno. Né? E a palavra do Senhor tá aí. E muitas vezes a gente deixa de ter um relacionamento com Deus por falta de obediência. E só assim nós podemos ser amigo, né? Amigo, você abre o seu coração, você fala abertamente, você, né, se entrega. Não tem segredo com o amigo, né? Na verdade, o amigo sabe de tudo, você conta tudo pro amigo. Mas a gente precisa disso com Deus, sabe? E é isso que eu quero deixar para os irmãos, que para termos uma amizade com o Senhor, né, ali que Moisés vivenciou isso também, é necessário que nós obedeçamos a sua palavra. É necessário que, né, a gente deixe de ser servo ali só quer, né, obedecer de certa forma porque é obrigada. Mas amizade não, né? Quando a gente vai fazer um favor pro amigo, a gente não faz, porque ele tá me obrigando, porque... Não, você faz porque você gosta dessa pessoa, porque você, nossa, ama a companhia dessa pessoa, e muitas vezes a gente perde isso com Deus. A gente faz por obrigação, por ser um servo, ou por uma aparência, não sei, tantas coisas, mas nós deixamos de lado essa amizade. E que nós possamos ser assim, sabe? Como Moisés, um pouquinho assim de Moisés, que tinha esse relacionamento de amizade com o Senhor, né? Que buscava obedecer. Que o que mais me chocou foi esse amor ao próximo, essa verdade que ele tinha com o povo, sabe? Ele não abandonou a obra do Senhor, né? Foi difícil cuidar do povo, meu Deus. Mas ele foi persistente, sabe? E ele colocou o relacionamento dele, Senhor, se tu és comigo, vai com o povo também. E que atitude nobre. Muitas vezes eu olho pra mim, quantas vezes egoísta em relação a isso. É só eu, só, o importante é eu tá indo. E os meus irmãos, né? Que nós possamos aprender a termos uma amizade com Deus. E essa amizade acontece quando nós obedecemos, quando nós amamos o nosso próximo. E que através desse relacionamento até o nosso semblante muda. Diante das circunstâncias, diante das pessoas, diante de nós mesmos, né? E que nós viemos buscar semear um relacionamento com Deus. Como nós lemos e sabemos, né? Tudo tem uma colheita. E que a nossa colheita possa ser eterna. A nossa colheita a gente venha semear e possa colher coisas boas, sabe? Colher eternidade, colher fidelidade, colher graça, né? Que é um favor imerecido. Que nem se trata de uma colheita, né? É um favor merecido. Mas que viemos colher, sabe? E viemos plantar segundo a palavra do Senhor. Então... é isso, espero que os irmãos tenham entendido. É um pouco difícil fazer vídeo, dá um nervosismo, dá um esquecimento. Prefiro o ao vivo e a cores. Mas amém, queremos que essa pandemia, né, Deus está no controle, Deus está nos ensinar, irmãos, busque isso em Deus, sabe? Você que pegou ou não pegou Covid, não importa, é um tempo para todos, sabe? E eu creio que aí vai mudar. Mês que vem, quem sabe, a gente já esteja na igreja novamente. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, me procure. Ou procure o pastor.
Me perdoe, irmãos, pelo nervosismo, mas amém. Deus abençoe a todos.